Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, conquistadoras! Que bom ter vocês aqui. Estamos mais um dia nesse nosso propósito, começando a nossa manhã juntas, entregando aquilo que a palavra de Deus tem colocado no meu coração para dividir o seu coração, e eu creio que você será muito abençoada com o que o Senhor vai ministrar ao seu coração nessa manhã. São pílulas rápidas para começar o teu dia, para fortalecer a tua fé, trazer o ânimo, o vigor para este dia e também te preparar para aquilo que o Senhor quer que você faça no dia de hoje. Então, se você já quer ser agente de transformação e começar o teu dia fazendo algo diferente, você já pode começar compartilhando este vídeo com o máximo de pessoas. Então manda no grupo da família, grupo de amigas, coloca no seu Instagram, no seu WhatsApp, seja agente de transformação em compartilhar este conteúdo. Eu tenho certeza que as pessoas vão te agradecer. E se você postar lá no Instagram, me marca, porque eu vou ficar muito feliz de ver que você realmente está sendo abençoada com as nossas pílulas diárias aqui. Mas, como eu falei para vocês, esse nosso propósito é um propósito já algo rápido e prático, então já vamos direto àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa manhã. E o que Deus tem para falar para mim e para você é sobre propósito. E tem uma frase que eu quero ler para você que guarde e crave no teu coração também nesta manhã, para que você não se esqueça. Nós sempre vamos fazer isso, ter uma frase do dia e uma lição prática para que você possa realmente viver e praticar aquilo que o Senhor está te direcionando. E a nossa frase do dia é: quando você age diferente daquilo para o qual você nasceu, acaba atraindo frustrações para a sua vida. É um pouco grande? É, mas o entendimento ele é profundo. Então, basicamente, o que essa frase diz: quando você age diferente do seu propósito, você acaba atraindo frustrações. Você se sente frustrada algumas vezes e nem sabe o porquê? Isso pode estar relacionado ao fato de você não estar vivendo o seu propósito. E para que você se sinta realizada, não é simplesmente você ter um bom emprego, você ter dinheiro na conta, você ter bens materiais, não. A sua realização está em saber que você faz e vive aquilo pelo qual você nasceu para viver. E é justamente sobre este ponto que nós vamos entender dois exemplos práticos do jeito errado e o jeito certo de viver o propósito. E esses dois exemplos nós podemos encontrar lá no livro de 1 Samuel, onde nós vemos Saul e Davi, dois homens que tinham um propósito de reinar, dois homens que foram levantados para serem reis do povo. Porém, desses dois homens, apenas um viveu de fato o propósito e se sentiu realizado e terminou os seus dias realmente entendendo que cumpriu o propósito. Porém, o outro acabou trazendo frustrações a ponto de morrer com a sua própria espada. Estou falando de Saul. Saul escolheu o caminho de seguir o seu próprio desejo e aí ele se perdeu. Davi, ele escolheu seguir o caminho de obedecer a Deus e seguir a orientação do Senhor. E com isso ele se encontrou e viveu as maiores realizações que um rei poderia viver naquela época. E não é à toa que até nos dias de hoje, Davi ele é considerado como um dos melhores reis que Israel já teve. Então, com esses dois exemplos práticos, eu quero que você reflita nessa manhã. Você está vivendo o seu propósito? Você está buscando encontrar o seu propósito? O seu propósito, muitas vezes, não vai ser aquilo que é gigante, é algo extraordinário. Às vezes é algo simples que já está no seu cotidiano. Porque o propósito de Davi era reinar. E para ele reinar, ele precisava cuidar de pessoas, defender as pessoas. Aquele papel do rei na época era um papel de ir à guerra, de lutar pelos terrenos, pelas posses, pelas terras e ao mesmo tempo direcionar o povo. E Davi já fazia isso como pastor de ovelhas. Vamos ver isso? Vamos olhar lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 até o 13. Olha só o que acontece nessa situação onde nós vemos que no momento em que Samuel foi direcionado por Deus à casa de Jessé para escolher o futuro rei no lugar de Saul, ele descobre Davi, ele sabe quem é Davi a partir daquilo que Davi estava fazendo. Olha só. No versículo 11 diz assim: Então perguntou a Jessé, isso aqui é Samuel perguntando a Jessé,
estes são todos os filhos que você tem? Jessé então responde: ainda não, eu tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e o unja. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então, olha só, a gente vê que nessa situação, quando Jessé apresenta os filhos que ele achava que eram os possíveis candidatos mais adequados ao reinado, para Samuel, Samuel olha e fala: não, mas não é nenhum desses. Embora até o próprio Samuel tivesse se enganado no começo, achando que um dos irmãos de Davi seria a pessoa excelente para ser rei, pela aparência. Mas aí então Samuel fala: olha, não é nenhum desses. Você realmente não tem mais nenhum outro filho? E aí Jessé: não, eu tenho um caçula. Mas onde que tá o caçula? Ah, ele tá trabalhando, cuidando das ovelhas. Então ali a gente já vê que Davi, ele já era responsável, ele já guiava, ele já conduzia o seu rebanho. Então, o papel de Davi já era exercido mesmo antes dele estar no trono. Então, o propósito de Davi de liderança, de direcionamento, de batalhas, ele já fazia isso quando ele era apenas um pastor de ovelhas. Tanto é que quando ele vai enfrentar Golias, ele fala para Saul: olha, eu já enfrentei ursos, leões, e eu já livrei as minhas ovelhinhas desses monstros. Então, Golias, ele também vai morrer. Eu também destruirei Golias com a força do Deus vivo. Então, a gente percebe que o propósito de Davi já existia no coração dele muito antes dele ser rei. E é justamente isso que eu quero te desafiar nesta manhã. A observar as coisas que você faz no seu cotidiano. Você muitas vezes está buscando entender qual é o seu propósito, mas o seu propósito já está ali, no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas pequenas coisas que você faz, nas coisas que são tão naturais e que muitas vezes você acha que é tão pequeno, mas não é. Porque Deus te vê e Ele quer usar essa sua habilidade para algo que nem você imagina e pode sonhar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem planos de nos fazer prosperar e não de mal. E também fala que aquilo que Deus tem planejado para nós nem subiu ao coração do homem. Que o Senhor realmente tem planejado e sonhado para mim e para você. Então que nessa manhã, você que talvez acordou meio desanimada ou até motivada, mas às vezes a sua motivação está muito condicionada ao que você está vendo e não a quem você é e ao propósito que Deus te chamou. Eu quero te desafiar a mudar a sua perspectiva de ânimo, de alegria, de motivação. Que você possa ter o desejo e a motivação diária de encontrar o teu propósito e viver no teu propósito. Porque, como eu falei no começo deste nosso encontro, dessa nossa conversa rápida, quando você não vive o teu propósito, você traz frustrações para a sua vida. E se você não quer ser uma pessoa frustrada, busque, persiga e corra atrás de viver o teu propósito. E para finalizar, eu quero deixar para você uma lição prática para que você coloque isso na sua vida. E essa lição prática, na verdade, são duas reflexões de dois caminhos que você pode seguir. O primeiro caminho é lutar para colocar em prática aquilo que você nasceu para fazer. Este é o primeiro caminho. Talvez você ainda não saiba, mas as oportunidades que já estão na sua vida, coloque em prática com amor, com afinco, com zelo, porque o Senhor, Ele aprova isso, assim como Davi fazia com suas ovelhas. Mas tem um outro lado, o lado de você ignorar e fazer às vezes o que é mais fácil e não necessariamente aquilo que realmente você precisa se dedicar. Foi o que Saul escolheu. Saul escolheu ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho que era mais leve e agradável a ele. Porém, não era o caminho aprovado por Deus. Para viver o teu propósito, nem sempre vai ser fácil. Às vezes você vai ter que enfrentar leões e ursos, assim como Davi enfrentou para cuidar de ovelhas.
mas aquele processo tornou Davi um verdadeiro guerreiro para enfrentar mais à frente um Golias e com isso ter toda a recompensa que um rei poderia ter e reconhecimento também. Então, não vá pelo caminho mais fácil e não anule o seu propósito. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra, essa reflexão rápida, mas que nos faz pensar sobre a importância de mantermos o nosso propósito em Ti. Nós entendemos aqui, Pai, 2 caminhos. O caminho de realmente perseguir e correr atrás de colocar em prática o nosso propósito, mas também o caminho de ir para o caminho mais fácil, para aquilo que às vezes é mais confortável, mas nem sempre é o que o Senhor aprova. E muitas vezes o caminho fácil nos leva, de fato, a viver frustrado. Então, Pai, que nesta manhã a palavra que o Senhor nos traz possa despertar o nosso coração, a observar mesmo as pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que pode estar ligado ao nosso propósito. Desperta o nosso coração, abra a nossa mente e os nossos olhos para enxergar e identificar aquilo que o Senhor está nos chamando para viver, porque nós cremos e temos a certeza que viver o nosso propósito vale muito a pena. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, muito obrigada. E faz um favor, você que ficou aqui e assistiu esse vídeo completo, deixa nos comentários essa frase que eu vou te falar. Eu vou perseguir o meu propósito. Você consegue digitar isso? Coloca aqui nos comentários e faça esse canal de agente de transformação, compartilhando, curtindo e se inscrevendo nesse canal para que eu possa orar pela sua vida em todos os momentos que eu colocar as minhas conquistadoras no meu propósito de oração. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!